O romance Mayombe, de Pepe Tela, é certamente uma das leituras obrigatórias hoje para os estudantes de literaturas africanas de língua portuguesa e recentemente foi adotado pela FUVEST no seu vestibular como uma das leituras obrigatórias. A obra, acredito eu que tenha sido adotada pela FUVEST justamente pelo diferencial que ela apresenta no que tange a forma como ela apresenta a África. Se a gente pensa que o estudante, o vestibulando, conhece a África tem o primeiro contato com a África a partir de Mayombe, de Pepe Tela, ele vai ter algo muito diferente do que a gente vê no senso comum, espera do senso comum de tribos africanas, de pessoas atrasadas, de pessoas correndo de leões, por exemplo. A gente tem uma sociedade organizada, a gente tem uma formação política em andamento e a gente tem uma série de denúncias dos malefícios coloniais. Então, acho que essas são algumas das questões que fazem de Mayombe uma obra bastante singular. O livro Mayombe foi publicado, sua primeira edição foi em 1980, foi publicado em Angola, tendo a primeira edição no Brasil em 82, mas a produção da obra ela data de 1971 e 72. A obra foi escrita ainda durante a Guerra Colonial, que se estendeu até 1975, com a independência de Angola. Mayombe é um romance angolano, de autoria do escritor Pepe Tela. O nome de batismo dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Pepe Tela é a palavra pestana, numa das línguas que ocupam o território de Angola, que hoje é Angola. E Pepe Tela recebeu o prêmio Camões em 1997. Se eu não me engano, é o primeiro escritor africano de língua portuguesa a receber o prêmio Camões. Não tenho certeza dessa informação. O enredo. Mayombe conta a história basicamente de um grupo de guerrilheiros durante a Guerra de Independência de Angola. Esse grupo é liderado pelo comandante Sem Medo, e os guerrilheiros usam a floresta de Mayombe como base para suas operações militares. É interessante a gente pensar a floresta pelo seguinte, essa daqui é uma das imagens da floresta, a gente vê esse modelo aqui de árvore, que em algumas regiões é conhecido como baobá, em Angola é conhecido como imbondeiro. A floresta de Mayombe, ela fica numa região ao norte de Angola e atravessa mais de um país, na verdade. O tamanho da copa das árvores e a densidade da mata fazem com que a floresta seja ao mesmo tempo um desafio para os guerrilheiros e também o seu escudo. E se costuma dizer que foi a batalha no Mayombe, a guerra no Mayombe, que deu início à vitória dos guerrilheiros sobre as tropas portuguesas. A gente tem aqui o mapa de Angola e aqui ao lado dessa área mais verde é a região da floresta do Mayombe. A gente repara o seguinte, tem aqui esse território aqui, que é o território de Angola, que é Cabinda, que está aqui, ó. Então vocês reparem nesse branco aqui, que é isso daqui, é a República Democrática do Congo. E aqui ao norte o Congo, conhecido também como Congo Brazzaville, eu não sei se a pronúncia é essa, vai ficar essa. E essa região de Cabinda, ela é um desafio geográfico, para começar a estar destacada, e até hoje boa parte da população que reside nessa região não se considera angolana. Então existe aqui uma mística bem interessante para que seja essa a batalha a ser narrada. O livro é dividido em 5 capítulos. O capítulo 1, a missão, que conta basicamente a primeira missão desse grupo guerrilheiro que é narrado no livro, que é quando eles aprendem um grupo de trabalhadores que estão cortando árvores e a partir daí eles conseguem fazer uma pequena emboscada para um grupo de soldados portugueses. Capítulo 2, a base, que é o momento em que eles chegam de fato à base, que é dentro da floresta, e aí você tem uma série de conversas e discussões e debates que vão revelar uma série também de problemáticas que existem entre as pessoas. O capítulo 3
tem esse título Ondina, porque é o momento, Ondina é a noiva do comissário político. E é o momento em que chega a notícia de que a Ondina foi pega junto com o André, que é o chefe do escritório, chefe do birô em Dolise. E aí fica esse clima de traição, né? Ondina trai o comissário político e sendo noiva dele, enfim, você tem todo o imbróglio em torno disso. O capítulo 4, Surucucu, tem esse nome por conta de uma cobra que assusta um dos guerrilheiros, o Teoria, e por conta disso corre a notícia de que, na verdade, a base tinha sido tomada por portugueses. Enfim, há um mal-entendido aí que é bastante engraçado. E esse capítulo é bem legal porque ele também vai revelar um pouco da união do grupo de guerrilheiros, apesar das diferenças que eles têm entre si. E o capítulo 5 chama A Moreira. Ele narra a última batalha. A gente tem 2 batalhas narradas no romance, no capítulo 1 e no capítulo 5. Essa é a tomada de uma base, uma região chamada Pau Caído, que está ocupada por portugueses, e a Moreira é a árvore debaixo da qual o comandante Sem Medo é enterrado. Né? Ele morre no último capítulo, já dei spoiler, sinto muito. E aí a árvore é essa que vai ser a lápide do comandante Sem Medo. A gente tem uma série de personagens, eu vou dar uma noção de cada um deles. O comandante Sem Medo, que assume de uma certa forma o papel de protagonista da história, é o líder desse grupo guerrilheiro. O comissário político, que é ao lado do comandante Sem Medo, ele lidera algumas das operações. Através do comissário político, a gente tem uma relação muito interessante dele com o Sem Medo. Quem reconhecer o Sem Medo um papel meio que paternal, em certa medida, de ouvi-lo em conselhos, etc. E umas conversas um tanto quanto infantis, às vezes, umas birras que ele vai travar em alguns momentos com o comandante Sem Medo, que vão ter como consequência até a morte do comandante. O comissário político, ele é o único que tem o único guerrilheiro que tem um nome além desse nome de guerra. Esse nome de batismo aparece, que é João. Ele está noivo da Ondina. Ondina é professora que trabalha nessa área desse escritório, né? Em Dolise, ela é professora nesse espaço. O chefe das operações completa esse trio de liderança entre os guerrilheiros. E aí, a partir daqui, a gente tem os guerrilheiros. O Teoria, que é o professor do grupo. É aquele que, quando não está em batalha, ele está dando aula. O Pangu Actina é o enfermeiro do grupo. Aí nós temos Lutamos, Novo Mundo, Ingratidão do Tuga, Milagre, Verdade, Ecuicui e Monte Anvoa e o VV, que vão ser os demais guerrilheiros que vão aparecer em grau um tanto quanto menor. A gente vai ter um episódio específico com Ingratidão, logo no início do romance. E os 2 últimos personagens que estão listados aqui, Ondina e André, estão ocupando esse espaço do birô. André é chefe desse escritório e Ondina professora. E aí, no meio do romance, eles vão ter um pequeno caso romântico. Mais do que simplesmente um narrador, Pepetela vai inovar o seu método de enunciação ao inserir diversos narradores que se identificam tão logo tomam a palavra. Então, a gente tem um modelo que é mais ou menos assim. Em caixa alta, começa: eu, o narrador, sou, e a pessoa se identifica. Então, essa intervenção narrativa, ela aparece com uma marcação que é gráfica também, na qual há um espaçamento entre o restante do texto e o início dessa nova narrativa. Em caixa alta, há a identificação do novo narrador, nesse formato aqui. E o texto que contém a sua fala vem grafado em itálico. Para além de uma história da guerra, Mayombe trata de uma narrativa sobre pessoas.
Então essa segunda parte desse vídeo vai falar um pouco dessas pessoas que fizeram a guerra. E, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante ressaltar que essas pessoas que fizeram a guerra, em primeiro lugar, são vítimas da colonização. Estão destacadas aqui, acho que duas personagens. O primeiro é o Milagre. E a gente vai saber um pouco do que a colonização causou ao Milagre. O texto do romance diz o seguinte: eu, o narrador, sou Milagre. Nasci em Quibaxe, região Quimbundo, como comissário e o chefe das operações, que são dali próximo. Bazuqueiro, gosto de ver os caminhões carregados de tropas serem travados pelo meu tiro certeiro. Penso que na vida não pode haver maior prazer. A minha terra é rica em café, mas meu pai sempre foi camponês, e eu só fiz a primeira classe, o resto aprendi aqui na Revolução. Era miúdo, na altura de 1961, mas lembro-me ainda das cenas de crianças atiradas contra as árvores, de homens enterrados até ao pescoço, cabeças de fora, e o trator passando, cortando as cabeças com lâminas feitas para abrir terra, para dar riqueza aos homens. E essa daqui é a imagem mais próxima possível dessa narrativa dele, dessas cabeças cortadas por tratores feitos para abrir terra. Esse é um dos males da colonização, essa é a narrativa desse guerrilheiro, essa é uma das razões pelas quais o Milagre opta por ingressar no MPLA, no Movimento pela Libertação de Angola, e lutar contra a colonização, contra essas pessoas que fizeram isso, como a gente tem aqui na narração, ao contrário. Na narração desses homens enterrados até o pescoço. Então é contra esse tipo de coisa que ele está lutando. A gente tem aqui uma segunda personagem, que é o Moantiânvoa. O texto diz: eu, o narrador, sou o Moantiânvoa. Meu pai era um trabalhador bailundo, da Diamangue. Minha mãe, uma quimbundo, do Songo. O meu pai morreu tuberculoso, com o trabalho das minas, um ano depois de eu nascer. Nasci na Lunda, no centro do diamante. Meu pai cavou com a picareta a terra virgem, carregou vagões de terra, que ia ser separada para dela se libertarem os diamantes. Morreu num hospital da companhia, tuberculoso. O meu pai pegou com as mãos rudes milhares de escudos de diamantes. A nós não deixou um só, nem sequer o salário do mês. O diamante entrou-lhe no peito, chupou-lhe a força, chupou até ele morrer. O brilho do diamante são as lágrimas dos trabalhadores da companhia. A dureza do diamante é ilusão. Não é mais que gotas de suor esmagadas pelas toneladas de terra que cobrem. Nasci no meio do diamante, sem os ver. A gente tem aqui, na narração do Moantiânvoa, um pouco dessa denúncia dos malefícios coloniais. A gente tem pessoas que convivem com a riqueza, que na verdade são proprietárias de uma terra que é rica e que não podem usufruir dessa riqueza dessa terra. E aí quem lucra com esses diamantes não é nenhum angolano durante o período colonial. Quem lucra com esses diamantes são os colonizadores, são os portugueses. Então a gente tem aqui já essa denúncia e a gente percebe como é que esse diamante, no lugar de permitir uma vida melhor para o pai do Moantiânvoa, chupa a força da vida até que ele morre. Ele morre sem nos deixar nem apenas o salário do mês. Então a gente tem um grau de pobreza, de desespero nesse texto, que é bastante interessante. E lendo esse daqui, a gente não tem como deixar de lembrar de um poema do Agostinho Neto. Agostinho Neto foi presidente do MPLA, foi líder da guerra contra a colonização e foi o primeiro presidente de Angola. Então, o poema Confiança, de Agostinho Neto, termina com esses 3 versos, que diz: as minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Mereço meu pedaço de pão.
Enquanto que o pai do Monte Anvo está colocando pedras no mundo, e na medida em que ele tira os diamantes do chão para oferecer riqueza, ele não está recebendo o seu pedaço de chão. E aí, dentro do discurso do Agostinho Neto, a gente tem justamente essa forma de requerer esse pagamento. Já que as minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, nós temos o direito a esse pedaço de pão. Então, é esse pensamento que vai guiar toda a guerra colonial. Bom, além desses dois personagens que a gente já destacou, a gente pode pensar em pessoas diferentes também que compunham a tropa, a guerra de independência, que fizeram de fato a independência acontecer. E aí, o primeiro personagem que toma a palavra como narrador e vai se apresentar é uma pessoa que foge do estereótipo que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa de África. A gente pensa continente africano, a gente pensa literatura angolana, a gente pensa pessoas negras. E aí, o primeiro a tomar palavra não é negro. E vai colocar isso de forma clara, logo na sua primeira fala. Eu, o narrador, sou Teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da minha mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e este é o meu motor. No universo de sim e não, branco ou negro, eu sou o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tomar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. Então, assim, a gente tem apresentado, logo nessa primeira intervenção, logo nesse narrador que toma a palavra, que para a narração, vamos dizer assim, oficial, e assume para si a palavra, a identificação de uma pessoa que é mestiça. E aí, por ser mestiço, ele está à margem, numa outra intervenção, a teoria vai dizer que ele tem um segredo, que é o fato de ser mestiço, e que, na verdade, é um segredo óbvio para qualquer pessoa que olhe para o rosto dele. Mas a gente vai ter levantado aqui na questão da mestiçagem uma problemática que vai permear, de certa forma, a obra, né? Se o Teoria é mestiço, a gente tem vários outros personagens que não são mestiços, são africanos, mas cada um de um grupo étnico diferente. E aí, diante desses, Teoria está à margem, porque ele é aquele que tem o pé naquele que é colonizador, de certa forma. Agora, por outro lado, ele também é aquele que escolhe qual posição quer assumir, né, de que lado da história ele quer ficar. E aí o Teoria assume um lado da história ao entrar na guerrilha. Né? Ele assume um lado da história, que é lutar ao lado desses que estão lutando contra o sistema colonial. Então, mesmo ele representando, de certa forma, dois lados, ele também assume um. Uma outra questão nessa linha dessas pessoas diferentes é pensar o tribalismo. A gente volta para o Milagre, que foi o personagem que a gente leu sobre as cabeças cortadas, né? E aí a gente tem um trecho, esse trecho é o seguinte, a gente tem um pequeno imbróglio anterior, e aí o comandante Sem Medo assume um posicionamento muito intenso, porque o que acontece? Desaparecem 100 escudos de um dos trabalhadores que estavam cortando a árvore, e aí ele quer que devolvam o dinheiro desapareceu, e aí há uma repercussão bem intensa. O mecânico de quem esse dinheiro foi surrupiado, ele mesmo já fala, não tem necessidade, não quero esse dinheiro, mas o comandante Sem Medo bate o pé e há aqui uma tensão muito, muito grande. E o Milagre vai intervir após a narração oficial do imbróglio,
o Milagre vai intervir para falar um pouco sobre isso. Eu, o narrador, sou Milagre, o homem da bazuca. O comandante é Kikongo. Embora ele tenha ido pequeno para Luanda, o certo é que sua família veio do Uíge. Ora, o Fiote e o Kikongo são parentes. É no fundo o mesmo povo. Por isso, ele estava tão furioso por ter roubado um dos seus primos. Por isso, ele protege o Lutamos, outro traidor. Tá errado aqui, é um R. E viram a raiva com que ele agarrou o ingratidão? Por quê? Ingratidão é quimbundo. Está tudo explicado. Os intelectuais têm a mania de que somos nós os camponeses, os tribalistas, mas eles também o são. Então a gente tem aqui nesse trecho uma denúncia acerca de um provável, um suposto, possível favorecimento de um grupo étnico em detrimento de outro. E aí vale a pena a gente dar uma olhada nisso daqui. Né? Cada uma dessas cores representa um grupo étnico no mapa de Angola. E aí a gente tem também a divisão política das províncias, que seriam o equivalente ao nosso estado. Né? Então a gente consegue perceber, por exemplo, um grupo étnico ocupando 1, 2, 3, 4 pedaços de 4 províncias. Às vezes a gente tem uma província que é ocupada por vários outros grupos étnicos, como o Bié, que tem 1, 2, 3, 4 grupos étnicos, e aí cada um está numa região. E é disso daqui que o Milagre está falando anteriormente, né? Um favorecimento de uma tribo em detrimento da outra. Agora, o tribalismo, o que vai ser chamado de tribalismo o tempo todo no romance, é criticado. Em alguns momentos vai ser denunciado, como é o caso desse trecho que a gente viu, mas a gente também vai ter momentos em que o tribalismo vai ser aproveitado, porque o conceito em si ele não é nem bom nem ruim, ele é um fato, né? É um dado que hoje permeia Angola. Então é sobre o qual a gente não tem muito o que vai dizer que é bom ou que é ruim, né? É um fato dado e com o qual se precisa viver. Então, o romance também vai trabalhar com uma leitura positiva do tribalismo. A gente tem aqui um trecho que assim, é mesmo período, um pouquinho antes da fala do Milagre que a gente leu antes. Né? A gente tem esses trabalhadores que estavam cortando árvore, que são feitos prisioneiros pelos guerrilheiros. Eles sentam para almoçar, almoçar ou para jantar, eles vão fazer uma refeição. E aí o narrador diz: um trabalhador tinha um maço de cigarros, que distribuiu pelos guerrilheiros. As palavras soltaram-se, deitados perto do lombe. E só então os trabalhadores descobriram que Lutamos também era cabinda. Pronto, pensou sem medo. Viram que há um deles entre nós já tem confiança. O tribalismo às vezes ajuda. O que a gente tem aqui que vai gerar essa confiança? Eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena lembrar do seguinte: existe aqui um discurso oficial, que é o discurso colonial, dizendo que esses guerrilheiros só estão destruindo o povo de Angola. E aí a gente tem um dos guerrilheiros, que é o Lutamos, que também é de Cabinda, nessa região ao extremo norte de Angola, de onde são esses trabalhadores. E aí, justamente por conta dessa identidade étnica, que vai se gerar um elo fraterno que vai ter como consequência essa confiança que os trabalhadores passam a ter no grupo de guerrilheiros. É justamente nesse momento em que o tribalismo ajuda, o tribalismo colabora com a luta. E aí também é interessante pensar o seguinte, que o grande trabalho do MPLA, do Movimento pela Libertação de Angola, foi usar o tribalismo a favor da luta. E aí essa estratégia é pensar esse inimigo comum, esse inimigo que, como a gente já viu, degola cabeças com trator, é esse inimigo que faz as pessoas tirarem diamante da terra e morrerem sem o salário do mês para dar para a família. É esse inimigo que todos esses povos têm em comum. E aí tem uma cena no romance também bem interessante, que é já mais no final, que acontece o seguinte: essa fala que está destacada é do Comandante Sem Medo.
chega a notícia em Dolise, o comandante está temporariamente chefe de Dolise, desse escritório, e aí chega a notícia de que essa base em Mayombe, foi atacada e tomada pelos portugueses. Então ele faz um levante, começa a convocar pessoas, tomaram a base, vamos correr para a base, quem quiser venha. E aí a gente tem essa fala ao final da quantidade de pessoas que se prontificaram para entrar na floresta. E que reforço! Viste como todos se ofereceram, esqueceram as tribos respectivas, esqueceram o incômodo e o perigo da ação. Todos foram voluntários. Bateu na perna de VV. É por isso que faço confiança nos angolanos. São uns confucionistas, mas todos esquecem as macas e os rancores para salvar um companheiro em perigo. É esse o mérito do movimento, ter conseguido o milagre de começar a transformar os homens. Então, é essa transformação que vai fazer esquecer as macas e os rancores, são os ressentimentos, são as brigas, são as confusões, e que vai transformá-los de quicongos, quimbundos, umbundos em angolanos. Esse milagre é que a luta pela independência promove. De uma certa forma, é uma tentativa, uma experiência de uma certa superação, em certo grau, do tribalismo. Bom, a gente terminou a segunda parte vendo que havia uma formação, uma criação de um novo paradigma. E esse novo paradigma, que era uma tentativa de superar o tribalismo, ele vai ter início como uma formação política. E essa formação política é que vai possibilitar a construção de um novo paradigma. Isso daqui passa especificamente pela construção discursiva do socialismo. A gente tem uma cena que para mim é bastante emblemática, logo no início do romance, que é essa cena em que os trabalhadores que estão cortando as árvores são politizados. A gente tem aqui um discurso do comandante Sem Medo que vai mostrar para eles como eles são explorados. Né? Então, essa daqui é a fala do comandante Sem Medo. Vocês ganham 20 escudos por dia para abaterem as árvores a machado. Marcharem, carregarem peso. O motorista ganha 50 escudos por dia, por trabalhar com a serra. Mas quantas árvores abate por dia a vossa equipa? Umas 30? E quanto ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. O que é que o patrão faz para ganhar esse dinheiro? Nada. Mas é ele que ganha. E o machado com que vocês trabalham nem sequer é dele, é vosso, que o compraram na cantina por 70 escudos. E a katana é dele? Não, vocês compraram-na por 50 escudos. Quer dizer, nem os instrumentos com que vocês trabalham pertencem ao patrão. Vocês são obrigados a comprá-los. São descontados do vosso salário no fim do mês. As árvores são do patrão? Não, são vossas. São nossas, porque estão na terra angolana. Os machados e as katanas são do patrão? Não, são vossos. O suor do trabalho é do patrão? Não, é vosso, pois são vocês que trabalham. Então, como é que ele ganha muitos contos por dia e a vocês dá 20 escudos? Com que direito? Isso é exploração colonialista. O que trabalha está a arranjar riqueza para o estrangeiro que não trabalha. O patrão tem a força do lado dele, tem o exército, a polícia, a administração. É com essa força que ele vos obriga a trabalhar para enriquecer. O que a gente tem aqui nessa fala do comandante Sem Medo é, de uma certa forma, a explicação do conceito de mais-valia, que é esse lucro que o patrão obtém sem o esforço que o trabalhador tem. Né? O trabalhador que ganha muito pouco. E mais, nesse sistema aqui colonial, a gente ainda tem um outro dado, que é o seguinte: já que essas árvores estão na terra angolana, a gente tem um roubo também do material da flora e da fauna angolana. A gente tem uma agressão bastante intensa à própria terra. E, de forma resumida, é assim:
as pessoas estão sendo exploradas, a terra está sendo explorada, e a partir do momento que eles saem dali, a gente tem um país que foi surrupiado, foi roubado, e nada dessas riquezas retornou para esse país. Né? Quais foram os lucros e quais foram as benesses da colonização para essa população? Ela só fica com o prejuízo. Né? E ela é obrigada a trabalhar por conta da força, por conta do exército, da polícia e da administração e das forças militares que fizeram, por exemplo, o que a gente já viu lá atrás, que foi arrancar as cabeças. Então, a gente tem essa politização, e é esse discurso aqui do Comandante Sem Medo, que no final do livro vai reverberar com um resultado específico, um resultado concreto, arregimentando mais pessoas para a luta contra o colonialismo. Mais do que isso, a gente também tem aqui, ao longo do texto, do romance, o levantamento de algumas questões. E aí um personagem muito emblemático para pensar essa oposição entre teoria e prática é o personagem André. Não tem aqui no slide nenhuma citação sobre o André, mas o André vai ser aquela pessoa que, enquanto há fome na base, ele vai, tira 500 francos do bolso, fala para o comissário, vai lá tomar uma cerveja com Ondina, venha jantar aqui comer os frangos, e na hora em que fica interessante para ele, ele pede para o guerrilheiro ficar, já que o comissário está irritadíssimo com ele e vai voltar para a base. Enfim, ele vai usar o seu poder financeiro, o seu poder de status, de hierarquia no movimento, para benefício próprio e não para benefício do outro. E o André vai ser uma pessoa de fala fraca. Né? E aí, sobre essa fala que não tem palavra, essa pessoa que não tem palavra de verdade, eu acho que é bem interessante a gente pensar no conceito da palavra africana. Há um pesquisador chamado Ampateba que escreve o seguinte: e pois, nas sociedades orais, que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Ele é a palavra. A maior parte das sociedades orais tradicionais considera a mentira uma verdadeira lepra moral. Então, o que a gente tem aqui? O Ampateba vai fazer o levantamento em algumas sociedades africanas, principalmente sociedades ágrafas, e vai constatar que vai falar um pouco sobre essa guarda da memória, sobre essa história oral que funciona como documento e que tem validade de documento histórico, justamente por conta dessa preservação e principalmente porque essa mudança da narrativa, a mudança da memória é considerada essa lepra moral, porque mudar aquilo que aconteceu é mentir, né? Então, esse valor que se dá à palavra é extremamente importante. É por isso que os trabalhadores da floresta vão, ao fim, confiar justamente no Comandante Sem Medo, porque ele tem palavra. Em contrapartida, a gente tem uma figura como o André, cuja palavra não é confiável, né? E que, como consequência, né, num dado ponto da história, ele vai ser dispensado, ele vai sair do birô, ele vai deixar de ser uma das pessoas responsáveis um dos líderes, né, de certa forma, do MPLA. Uma outra questão que é bastante explorada no que tange à formação política é essa relação entre teoria e prática através do exemplo. Né? Eu acho que eu falei numa parte anterior sobre o roubo de 100 escudos. E aí, o que acontece com essa situação do roubo dos 100 escudos? O Comandante Sem Medo, depois que descobrem quem é que roubou o dinheiro, descobrem o dinheiro, o Comandante Sem Medo manda 2 guerrilheiros irem até a aldeia para entregar o dinheiro para o mecânico que foi roubado. O mecânico fica assustadíssimo de vê-los ali, conta o que aconteceu, fala que os policiais da PIDE, que é a Polícia Secreta de Portugal, interrogaram várias pessoas e, por fim, fala, não, fica com esse dinheiro, eu dou esse dinheiro para o MPLA. Ao final do romance, esse mesmo mecânico diz essas palavras aqui. Bem,
Aquela conversa que os camaradas tiveram conosco começou a convencer-me. Essa conversa da qual ele fala foi aquela explicação da mais-valia, sobre o trabalho que ele investe para que o lucro seja do patrão. Realmente nós somos explorados e devemos lutar. Mas o que me convenceu mesmo foi quando os camaradas se arriscaram tanto para me devolver o dinheiro. Aí sim eu compreendi tudo. Os camaradas eram mesmo para defender o povo. Então essa relação que o exemplo desenvolve na formação política para o comandante sem medo é extremamente importante. E é muito interessante relacionar essa fala final desse mecânico com toda a discussão em torno da devolução ou não do dinheiro para o mecânico. E do posicionamento do sem medo, dizendo sim, nós temos que fazer sim, nós temos que devolver sim, justamente porque ele entendia que o exemplo é que conquistaria as pessoas para estarem ao lado deles, entrando na guerra ou simplesmente estando ao lado mesmo trabalhando nas próprias aldeias, né? Que é a ideia de fazer o contradiscurso, já que o discurso oficial é o discurso da colonização, é o discurso colonial, que vai olhar para esses guerrilheiros e falar, é um bando de baderneiros. Então, é esse exemplo de devolver o dinheiro que vai gerar, ao final do livro, nesse caso aqui, mais pessoas se alistando. Agora, certamente na aldeia, a gente pode imaginar, isso daqui é uma obra de ficção, mas a gente tem como consequência uma série de pessoas que começam a se tornar simpáticas ao movimento, que mesmo impossibilitadas por qualquer razão de fato estarem diretamente envolvidas na guerrilha, podem oferecer ajudas diversas das mais múltiplas formas possíveis aos guerrilheiros. Além disso, né, além da questão do exemplo, a gente vai ter o tempo todo na obra ecos de vários discursos de pessoas emblemáticas especificamente para os guerrilheiros, para os movimentos de libertação como um todo. Um deles é o Paulo Freire, uma frase conhecidíssima que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Quando a gente pensa nas conversas que há sobre o futuro das pessoas no pós-independência, é bem interessante pensar isso daqui. É bem interessante pensar isso quando o comandante sem medo, por exemplo, fala que a guerra não vai conquistar-se 100% daquilo que promete e que seria mais honesto que o próprio MPLA dissesse que a guerra faria metade da revolução, chegaria conseguiria uma parte daquilo que haviam prometido. Agora, o próprio sem medo vai ser aquele que vai dizer o seguinte, que mesmo sendo metade, é importante combater, porque o grande desafio era a colonização. E se no pós-independência Angola não chegou ainda, ou não chegou, enfim, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas não chegou a construir ainda esse mundo em que há essa igualdade que se pregava, essa igualdade sobre a qual se falava durante o período de luta pela independência, isso também tem muito a ver com essa educação, né? Se a formação política, sobre a qual nós já falamos, não é uma formação que faz com que as pessoas se libertem, mudem os seus comportamentos, o que vai acontecer é que novos opressores surgirão. E esses novos opressores serão os oprimidos do passado, né? Então, na primeira oportunidade, essa pessoa que era oprimida, ela passa a ser opressora. Isso daqui vai ser bastante questionado pelo comandante sem medo. Um outro diálogo possível com que o romance trava é o diálogo com o discurso do Amílcar Cabral. Diz o seguinte: para desempenhar cabalmente o papel que lhe cabe na luta de libertação nacional, a pequena burguesia revolucionária deve ser capaz de suicidar-se como classe para ressuscitar na condição de trabalhador revolucionário, inteiramente identificado com as aspirações mais profundas do povo a que pertence. Então, casando com Paulo Freire, a gente tem essa necessidade de que a burguesia revolucionária, essa elite que promove a revolução, ela não assuma o papel de novo opressor,
mas que ela se suicide como classe para ressuscitar na condição de trabalhador revolucionário. E só assim ela vai se identificar com as aspirações mais profundas do povo a que pertence, né? Então eles só poderiam ter plena dimensão da necessidade do povo quando ele se torna novamente um trabalhador revolucionário, em vez de um novo opressor, né? Ele não assume novamente o papel de oprimir. Então, recapitulando o que a gente viu nessa sequência, né? Mayombe, em primeiro lugar, é uma obra que revisita a Guerra de Independência de Angola. O narrador já antecipa as tensões existentes durante a luta que virão à tona no pós-independência. Eu acho que é importante ressaltar que pouco da narrativa em si vai narrar combates efetivos. Boa parte, a maior parte, certamente, do romance vai lidar com essas discussões que vão antecipar, de certa forma, essas tensões que já existiam. E apesar das tensões existentes, Mayombe também aponta para esperanças por meio da formação política. E o grande personagem que vai trazer essas esperanças é o Comandante Sem Medo. E aí eu acho que é interessante pensar no Comandante Sem Medo que morre no final, pelo seguinte: morrendo, a gente não sabe se ele conseguiria cumprir aquilo que ele diz ou se ele se manteria fiel à sua própria palavra, né? Então, a morte do Comandante Sem Medo, ela é emblemática em vários sentidos. Ela pode significar essa morte das esperanças, né, já que ele tinha o discurso, e ela pode também significar essa permanência da esperança por meio da morte, porque morrendo ele vira herói, morrendo ele se torna um mito, morrendo ele é o exemplo a ser seguido eternamente, e não se tem contra ele um contradiscurso, não se tem contra ele uma denúncia de algo que ele fez traindo o próprio discurso, né? Então ele morre em combate, ele morre fazendo aquilo que ele desejava, ele morre coerente com o próprio discurso. E isso é bastante interessante.